Oi, sou Frederico Ramos, ministrando o curso Gestor 4.0 no módulo Gestão de Projetos PMBOK PMI. Na aula de hoje falaremos de um tema que eu acho extremamente interessante, gosto muito, que é a estrutura analítica do projeto, a nossa EAP. A EAP é uma forma fácil e intuitiva de pensar nas fases, nas atividades do projeto. Quando iniciamos um projeto, é difícil entender o tamanho dele e a complexidade. Por isso é que desenhamos a EAP, para fazer igual Jack. Vamos dividir tudo em partes para facilitar a visualização, o entendimento e o gerenciamento do projeto. Este é um exemplo de uma EAP para implantação do escritório de projetos. No topo da EAP, eu escrevo o nome do projeto. E embaixo, divido em fases. Nesse exemplo, na fase 1, eu tenho o planejamento do meu projeto e todas as atividades que eu utilizo para realizar o planejamento. Na fase 2, a elaboração da metodologia de gerenciamento de projetos. Na fase 3, como será o gerenciamento do portfólio de projetos. E na fase 4, a capacitação da equipe na metodologia que acabamos de desenvolver. Dica: o último nível de um EAP é chamado de pacote de trabalho. De modo geral, uma caixinha dessa não pode levar mais do que 80 horas. Porque se existir um problema nessa fase, nessa caixinha, demorará muito tempo para você identificar e aumenta como consequência o risco do seu projeto. Ou mesmo porque muitas horas numa entrega pode ter elementos que não foram identificados, que não foram pensados. E menos de 8 horas, ter muitos pacotes muito pequenos, acaba dificultando no gerenciamento. Vamos lá. A EAP também é conhecida pelo termo em inglês, WBS, Work Breakdown Structure. E podem ter certeza que se vocês continuarem nessa área de gestão, ouvirão essa sigla muitas vezes, WBS. A EAP deve conter 100% do escopo do projeto, incluindo a fase de planejamento que muitas vezes é esquecida. Eu digo para colocar a fase de planejamento porque durante o planejamento temos um esforço, porque consome recursos humanos, consome tempo. E se consome tempo e horas de trabalho de um profissional, também consome dinheiro, o salário do planejador, o salário das equipes, das pessoas que estão envolvidas no planejamento. Está envolvendo dinheiro, custo, está consumindo o orçamento do seu projeto. No nível 0, adicionar o nome do projeto, como foi mostrado no slide passado. No nível 1, adicione as fases do projeto. Mais à frente vou mostrar diversas formas, sugestões de como dividir as entregas do seu projeto. Foque inicialmente nas fases ou grandes entregas do nível 1 da EAP. Isso é importante para evitar o detalhamento excessivo em uma primeira rodada de planejamento. Tente ver o todo primeiro. Isso também vai evitar a paralisia no planejamento, onde você vai ficar muito tempo em uma única etapa e vai esquecer das outras. Em resumo, no nível 1, pense nas fases, nas grandes entregas, nos marcos do seu projeto. No nível 2 até o nível N, aqui você vai agrupando e detalhando até conter todas as entregas necessárias para atingir o objetivo daquela fase. No entanto, procure não descer, não decompor em muitos níveis, porque isso vai complicar sua visualização e acompanhamento. Com o tempo, com sua experiência, você vai saber definir melhor até onde é importante descer no nível da EAP. O nível mais baixo da EAP, chamado pacote de trabalho, como já disse, deve seguir, de modo geral, a regra 880. O pacote não deve durar mais de 80 horas. Se o pacote durar mais, deve ser dividido em 2 ou 3 ou mais pacotes. O pacote não deve durar menos de 8 horas. Pacotes muito pequenos devem ser agrupados
Isso facilitará a sua gestão. O pacote de trabalho deve representar um produto tangível que pode ser verificado, que pode ser testado. Por exemplo, tamanho, peso, cor, uma funcionalidade, se for no software que eu consigo testar. E deve ser possível de ser escrito no termo de entrega e aceite do produto. Falaremos sobre o termo de entrega e aceite lá na fase de encerramento, que pode ser encerramento de uma fase do projeto, pode ser encerramento do projeto como um todo. Deve ser planejadas as entregas do produto ou serviço e não as ações. Para facilitar, utilize substantivos e não verbos para declarar as entregas. Por exemplo, aquisição de computadores do laboratório, construção dos alicerces da casa. Somente use verbo para listar as atividades de um pacote de trabalho. Por exemplo, convidar o palestrante do congresso, pintar as paredes do laboratório. Denomine os elementos de forma simples, evitando frases. Por exemplo, você irá escrever de forma simples, objetiva, direta, contratação do buffet. Você não deve escrever em um EAP, deve ser feita a contratação do buffet com a Dona Maria, que também deverá trazer garçons e bebidas incluídas. Cara, fica muito difícil, tá? Fica muito difícil ler isso em um EAP. Você pode agrupar EAP de diversas formas diferentes. Não existe uma forma única. Todas estão certas. Para cada tipo de projeto, existe uma forma melhor. Nesse exemplo, o Congresso Internacional dividiu o projeto em 3 fases. Na fase 1, que é antes do Congresso, vou pensar no local do evento, no aluguel do espaço, vou definir o cardápio do buffet, a empresa que prestará o serviço e assim por diante. Na fase 2, durante o congresso, vou definir como será a recepção das pessoas, como serão as trilhas do congresso, a duração de cada trilha, quem serão os palestrantes, o facilitador de uma palestra, a equipe de apoio. Na fase 3, depois do congresso, a emissão de certificados de participação, a avaliação do congresso para fazer o quê? As lições aprendidas, agradecimentos aos palestrantes. E também note que, de modo geral, uma EAP é lida da esquerda para a direita e também de cima para baixo. Mas, porém, contudo, todavia, muitas vezes vocês irão executar uma ou várias atividades de forma paralela. A EAP pode ser agrupada por entregas, como neste exemplo de uma campanha publicidade, onde eu dividi em 3 entregas. Na entrega 1, com a campanha número 1, contendo estudo do perfil do cliente, criação da proposta da campanha, criação da campanha final, divulgação e análise de resultado. Pode ver que na entrega 2 e 3, eu fiz uma cópia da entrega 1. Note que não é necessário ser uma cópia idêntica. Cada fase, cada entrega pode ter uma peculiaridade, mas de modo geral elas são bem parecidas. Agrupado por equipes. Nesse exemplo, da instalação de torres Wi-Fi pela fábrica, temos que trabalhar em equipes diferentes. Por exemplo, a equipe 1 de engenharia, a equipe 2 de infraestrutura de TI, a equipe 3 de segurança da informação e a equipe 4 de sistema e suporte. Cada equipe vai atuar na sua especialidade. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para a aula de hoje. Sou Frederico Ramos, aqui estão meus contatos. Dúvidas, sugestões, mande uma mensagem.